Boa noite, pessoal, tudo bom? Como é que estão vocês? Bom, eu fiz aquela live de manhã um pouquinho falando sobre a questão da questão do direito trabalhista, né? Como é que ficariam as coisas, como é que iriam, né? Então eu gostaria de falar agora com vocês um pouco sobre a questão das dívidas, porque infelizmente a verdade é que muita gente vai acabar endividada durante esse momento. Gente que até o momento não tinha problema nenhum, vai começar a ter, porque simplesmente não vai ter como realizar os pagamentos de tudo sem receber. Bom, mas daí vem a pergunta: ok, Gabriel, como é que vão ficar minhas dívidas? Como é que vai ficar meu cartão de crédito? Como é que vai ficar minha conta corrente? Como é que vai ficar a conta o meu veículo, a conta da luz, a conta do gás? Então, pessoal, o que acontece? A coisa toda vai acontecer da seguinte forma: não tem como, nesse momento, ser feitos pagamentos. Ninguém vai conseguir ficar pagando um monte de conta sem trabalhar. Agora, esse não é um problema que uma pessoa está tendo, não é um problema que duas pessoas estão tendo, é um problema que todo mundo vai ter. Bom, se todo mundo vai ter um problema, ninguém tem problema. Tô falando sério. Eu lembro de umas bobagens, né? Boa noite, Tarara. Como é que tá? Boa noite, ela. Boa noite, pessoal que tá chegando aí. Então, quando chega assim, ninguém... eu me lembro daquele filme acho que é Os Incríveis, né? Quando todo mundo é especial, ninguém vai ser especial. É mais ou menos isso. Se todo mundo tiver problema financeiro, se todo mundo começar a ficar endividado, como? Isso, a solução vai ter que ser coletiva, não vai poder existir uma solução individual para isso aí. Então vai ser necessário que se crie uma forma coletiva de solução, tá? Então, o que acontece? Vamos dizer o seguinte: olha, eu estou com o financiamento do banco, eu não vou conseguir pagar. O que eu faço? A nossa dica é o seguinte: primeiro, hoje eu ainda liguei para 3 ou 4 bancos pela tarde para confirmar com vocês isso aí. Primeiro, liga para os bancos. Os bancos estão reparcelando e estão adiando o pagamento dessas parcelas em até 90 dias. Então basta que tu ligue para o banco e diga: olha só, eu preciso de um adiamento da parcela. O banco vai te readiar essa parcela até 90 dias. Daqui a 90 dias isso vai ser reparcelado. Mas eu tenho que pagar uma parcela da minha casa. Bom, pessoal, se não tem dinheiro, não vai pagar. Nessa hora, o dinheiro é para comer. Tá? Nós estamos voltando à necessidade básica. Então a única coisa que vocês têm que se preocupar é dinheiro para se alimentar, dinheiro para remédio. O resto se vê depois. Nós estamos passando num estado de calamidade pública, num estado de necessidade, em que todos os contratos do direito, tudo aquilo que normalmente é certinho, não é certinho. Então assim, ó, a gente tem que ficar vivo, não importa a conta em banco, não importa atraso da parcela do carro. Mas o banco pode entrar com busca e apreensão agora? Não, não pode. Nós estamos em estado de calamidade pública. Em estado de calamidade pública, esse tipo de coisa não vai poder acontecer. Por quê? Porque nenhum contrato está se movendo da forma correta, como é programado para ser. A gente pode dizer que todo o nosso arcabouço jurídico está um pouco suspenso, tá? Então não é hora de se preocupar com conta. Mas essas contas vão ter multa por atraso? Não. O que se estabelece? Que nesse tipo de situação, isso já os bancos já foram a público falar, não haverá cobrança de multas por atraso, não haverá cobrança de juros por atraso. Simplesmente toda essa massa de dívida que se gerar durante esse período vai ser colocado lá para frente. Outra coisa: mas Gabriel, olha só, eu tô com uma situação pior ainda. É o seguinte, eu não consigo trabalhar, eu sou autônomo e eu tenho uma situação que eu preciso trabalhar, eu preciso ter renda para viver. Como é que eu vou fazer? O que acontece? Uma colega nossa, a gente tem várias colegas no escritório, tem uma colega nossa que é a Melina. A Melina, ela terminou agora, recentemente, ainda fez um curso sobre direito previdenciário e direitos humanos, onde a gente estava comentando o seguinte, que o seguinte: como é que nós vamos fazer com esse pessoal sem trabalhar? Aí, conversando com a menina, o que acontece, pessoal? A gente pode pensar duas coisas. Primeiro, a pessoa não está indo trabalhar devido a uma doença. Bom, se ela não está indo trabalhar devido a uma doença, não interessa se ela está com a doença ou não, a gente pode pensar num auxílio assistencial por doença. Olha que coisa maluca. É uma interpretação extensiva da Previdência, mas ela não é impossível. Então hoje a gente já fez o seguinte:
Hoje à tarde nós entramos com uma ação judicial essa moça, ela é costureira, ela não está podendo exercer a profissão dela, e o que acontece? Nós entramos, ela é segurada no INSS, então nós solicitamos ao INSS que pague um benefício para ela, porque ela não está conseguindo trabalhar, tá? Então isso é interessante, porque a gente está tentando descobrir novas formas de encaixar encaixar a realidade atual no arcabouço jurídico que a gente já tem. Uma outra coisa que nós vamos tentar é o seguinte: existe uma coisa chamada LOAS, que é aquele benefício assistencial. Então, na lei de LOAS, há uma previsão também de benefício assistencial em casos de calamidade pública. Então também é possível. Então, se você souber de alguém, tá? Ou se alguém que está nos assistindo também é advogado, se não estiver vendo agora, vê depois, pessoal, tem que tentar coisas novas. Eu estou dizendo lá pro pessoal do escritório, digo, pessoal, nós se formamos para esse momento. É nessa hora que a gente tem que estar na rua, tem que estar ajudando o pessoal, tem que estar entrando com a ação e tem que estar descobrindo forma das pessoas sobreviver, tá? Mas o que eu quero... veio uma pergunta aí, o meu cartão de crédito eu não paguei. Não precisa pagar, tá? E não vai pagar, vai guardar o dinheiro para comer, tá? Liga para o banco, reparcela esse cartão, chuta para adiante e pronto. É bem provável que vai haver um plano de recuperação econômica aí. Uma coisa interessante, eu já falei de manhã e vou insistir agora. Nem o Brasil e nem fora do Brasil há um problema de crise financeira, ou seja, não há falta de dinheiro. De fato, nunca houve tanto dinheiro circulante no mundo. Não está nos nossos bolsos, mas a quantidade de dinheiro que há relativamente para fazer investimentos nas bolsas de valores é monstruoso. E esses dinheiros estão a juro baixo. Esse juro baixo, essa coisa baixa lá fora, faz com que no momento que a gente precisar aqui, esse dinheiro vai entrar aqui para que a gente possa utilizar ele. Ó, Dolores aqui, ó, Dolores. Pô, tô vendo um monte de galera aqui, pessoal. Minhas colegas antigas, Poliana, Dolores, um monte de gente aí. Super beijo pra vocês, né? Legal saber. Quem quiser também, quem não quiser mandar pergunta, pessoal, é só avisar aí, tá? Então, o que vai acontecer? No momento que passar, e pessoal, são no máximo 90 dias. Esse negócio não é o fim do mundo. Isso é um vírus. A única questão, e é um vírus até que não mata tanto assim, ele só mata muito se ao mesmo tempo muita gente fica doente e acabar no hospital, porque não vai ter como curar. Mas de outra forma, o que vai acontecer? Vai ser normal, vai ter o fluxo normal e nós vamos passar por essa e pronto, tá? Então é no máximo 90 dias que isso vai passar. É como se fosse umas férias. Após 90 dias, bom, a gente vai ver o que vai fazer. Então, por 90 dias rola a dívida, por 90 dias não dá bola para nada. Esquece, não fica te estressando com teu saldo da conta bancária, com nada. Tudo isso vai poder ser visto. A justiça não vai determinar a aplicação de juros, a justiça não vai determinar a aplicação de qualquer multa em relação a nada. Em relação a boletos atrasados, pessoal, é bem possível que nem SPC e Serasa vai ficar funcionando nesse momento, tá? Então, se está com algum boleto atrasado, eu preciso obrigatoriamente pagar, dá uma ligada, renegocia, toca para diante, que vai ser acertado. Todas as contas, provavelmente deve ser um decreto aí, repassando as contas para 90 dias. Hoje pela manhã, eu ainda comentei com algumas pessoas que é o seguinte: olha, o que vai acontecer, pessoal? Nós não vai precisar declarar imposto de renda agora. Tava todo mundo apavorado. Eu tenho que declarar imposto de renda, porque é uma confusão. Eu digo, olha, não tem como, não vai se precisar declarar imposto de renda, porque não tem lógica. O mundo funciona por lógica. Então o que aconteceu? Foi postergado. Agora a declaração de imposto de renda foi dado um chute lá para diante. Então o que acontece? Não vai ninguém sair correndo agora fazendo isso aí. Uma outra coisa interessante, isso saiu hoje na medida provisória de manhã. O que acontece? O empresário, ele tem um monte de coisa para fazer e obrigações administrativas em relação aos contratos de trabalho. Essas obrigações administrativas também foram postergadas, tá? Várias prestações de contas foram postergadas. Então a gente tem que entender o seguinte: nós estamos num stand-by,
tá? Que o mundo vai parar por 90 dias. Mas olha só, as casas não vão sumir. Porque as casas não vão sumir, o que já foi produzido não vai sumir, os terrenos não vão desaparecer, as lavouras não vão desaparecer. Nós não, porque nada vai desaparecer, nem o dinheiro de fato vai desaparecer. Porque vocês já pararam para pensar uma coisa, o que é riqueza? Riqueza não é dinheiro, riqueza são os bens produzidos, riqueza são as propriedades que já existem no mundo. No momento em que o seguinte, e essas coisas não vão sumir, o que pode ter, nós vamos ter uma crise de circulação do dinheiro, que é uma das formas de trocar o meu trabalho pela riqueza. Mas isso pode ser, olha, vários países, a Europa já anunciou agora que vai criar alguns programas de renda mínima durante esse período, não para o miserável lá, como Bolsa Família, para todo mundo, para permitir que se dê um pulo para frente. Os Estados Unidos vão fazer a mesma coisa, e aqui vai acontecer uma coisa parecida. Tudo vai ser revisto, tudo vai ser renegociado. Nós vamos ter aí, após esses 90 dias, um tempo para reparcelar, reorganizar, pagar, tudo. Aqui, ó, inclusive, já perguntaram, água e luz, telefone está sinalizado para não haver corte. Então, Cíntia, já não pode haver corte, já tem decisão nesse sentido. Não, se tu não pagar água, se tu não pagar luz, se tu não pagar telefone, não pode cortar. Serviços essenciais não vão poder ser cortados durante a crise. Ou seja, enquanto perdurar o estado de emergência, tá, não vai poder ter corte de serviços essenciais. Uma coisa interessante sobre isso, mas como? Serviços essenciais são concessões públicas do Estado, pessoal. Eles têm uma série de obrigações conosco. Então eles têm que cumprir, pelo contrato, cumprir esse tipo de coisa. Então não vai haver cortes, tá? Então o que eu digo, guardem dinheiro por essencial, é para comer, tá? Façam seus orçamentos, liguem para os bancos, se tiver que se organizar alguma coisa, mas comer, volte ao essencial. Remédio, tá? E ficar em casa, pessoal. É isso. Comer remédio e ficar em casa. Eu ainda hoje comentei. Tu vê que é o seguinte, quanto tempo a gente consegue ficar em casa com alguns sacos de arroz e uns pedaços de carne? Vocês já pararam para pensar? Como a vida fica mais simples, né? Quando a gente está trancado. Eu tô aqui em Porto Alegre, eu tô trancado num apartamento. O pessoal que está no interior ainda sai no pátio e tal. Não, eu tô há 14 dias praticamente trancado dentro do meu apartamento com as crianças. E é o seguinte, tá tranquilo, pessoal, tá tranquilo. Não é nada monstruoso. Ah, mas Beli, Gabriel, vai gerar desemprego esse negócio? Olha só, não é a primeira crise que o mundo passa. Nós estamos em 1918 a gente teve a gripe espanhola, que apesar do nome, ela era americana, né? Ela desenvolveu forte bem nos Estados Unidos. E o que acontece pós-gripe espanhola? Isso que 1918 era um ano complicado ainda, um ano que a gente tinha acabado um pouco da Primeira Guerra Mundial, estava tudo meio em ruína ainda. A gente começa um dos períodos de maior crescimento da história humana. Entre 1918 e 1929, a coisa cresceu tanto, que a gente acaba com o craque da Bolsa em 1929, que estava todo mundo louco, de tanto dinheiro que estava sendo injetado e de tanto que se construía. Eles viraram o fio. Então o que vai acontecer? Vocês já pararam para pensar como é que nós vamos sair dentro desse apartamento? Você sabia que em 1919 que começou o carnaval no Brasil do jeito que a gente conhece? Porque a festa foi tão grande depois, tão grande a festa, ficou todo mundo tão louco, né? Que saiu pra rua para festejar e aí virou carnaval. O carnaval no Brasil vem da gripe espanhola de 1919. Boa noite, seu Silvio. Como é que tá? Grande seu Silvio, gente muito boa. Vem de 1919 o carnaval por causa da gripe espanhola de 18. Então o que vai acontecer? Pessoal, após essa questão do coronavírus, vai haver uma explosão de consumo, vai haver uma explosão de festa, as pessoas vão tudo para a rua e vai haver o aumento da atividade econômica, que vai ser retomado de uma forma muito mais forte e veloz do que se não tivesse acontecido isso. Então é aquilo.
3 meses em casa, comendo, vamos ficar tudo gordo. Eu já tô gordo, não tem muito o que fazer. Aí, o pessoal que... É isso aí. Vamos ficar em casa, seu Silvio, comendo, esperando tranquilo, aguardando, tá? Pra que a gente não fique doente, cuidando dos nossos velhos, né? E aí, vamos chegar, depois do final desse período, o que sobrou de conta, vamos renegociar e tocar pra frente. O que faltou, nós vamos adiantar. E depois vai crescer o mundo de novo. Ah, mas os empregos vão sumir. Mas como é que vai emprego sumir se nós vamos ficar 3 meses sem fazer carro? Vai ter que fazer carro. Não vai ter como desaparecer emprego, desaparecer tudo. Sabe? E é aquela coisa. São poucas coisas que o governo vai ter que fazer para reestabelecer a economia. Ontem eu estava lendo, inclusive, estava vendo umas entrevistas com alguns economistas falando uma coisa, que não há crise de liquidez, ou seja, não falta dinheiro. Só vamos ficar um tempo trancados, mas vai para frente, pessoal, tá? Não tem problema. Ah, Gabriel, mas o meu cheque especial está estourado. O que eu recomendo fazer? Liga para o banco, diz, olha só, nesse momento eu não vou ter como negociar esse cheque especial, não vou ter como pagar. De preferência, se puder, pega mais do dinheiro. Quem me conhece sabe que normalmente eu nem falo assim, ó, pega mais do dinheiro. Não, pega mais do dinheiro agora, toca pra frente, rola a dívida e lá frente se vê. Não é hora para essas coisas, é hora para tocar, tá? Ah, mas eu vou ficar no SPC, vou não sei o quê. Não, agora ninguém vai nada. Qualquer coisa vai ser depois de agora. Vai ser daqui a 90 dias qualquer coisa. Agora não tem, como a gente falou, não tem telefone cortado, não tem busca e apreensão de carro, não tem despejo de apartamento. Ah, não estão me pagando o meu aluguel. Eu posso despejar? Já teve decisão. Não pode despejar. A pessoa não pode sofrer nem despejo nesse momento. A situação toda é de guardar. Quer ver uma coisa interessante? Hoje eu estava vendo ainda, estava tendo um corte do Bolsa Família, até um corte do Bolsa Família no Nordeste, a Justiça bloqueou, tá? Bloqueou por quê? Porque nesse momento é cuidar das coisas, tá? É cuidar de tudo. O Gilmar, que é do comércio, tá nos mandando, tá dando um oi aqui. O que acontece? E o comércio, como é que a gente trata? Como é que vai ficar? Em especial aquele de comércio essencial, né? Supermercados, esse tipo de coisa. Olha, o que eu posso recomendar, pessoal? Primeiro, conversar com os colaboradores, conversar com quem trabalha com vocês e dizer, olha só, estamos juntos nessa aí. Procura encontrar os medos deles. Se a pessoa tiver mais de 60 anos e estiver assustada, coloca ela em férias, faz a antecipação das férias delas, não tem problema. Mas ela não tem férias vencidas, antecipa. E aí o que tu faz? Mas ela vai ficar sem salário, antecipa as férias, manda para casa fazer outro trabalho que não seja aquele. Alterna a equipe, coloca, olha, eu não vou trabalhar mais com essa quantidade de gente, vou trabalhar com uma quantidade menor de gente dentro do meu estabelecimento. Vou determinar na frente do meu estabelecimento, vou criar uma fila e vou dizer, ó, pessoal, todo mundo espalhado aqui, vou deixar ali uma senha, uma coisa, e vou dizer, de tempo em tempo entrem aqui, mas não entre todo mundo do mesmo tempo, tá? Vou colocar um cartaz no estabelecimento dizendo, olha, não temos álcool gel, porque infelizmente ninguém está tendo álcool gel, porque a gente não consegue comprar, mas as pessoas eu sei que chegam e perguntam, eu quero álcool gel. Então, nós temos que criar táticas para atender nosso cliente e ser transparente, cada um fazendo a sua e sendo transparente. É muito importante nessa hora que quem tem um mercado vai ter que manter esse mercado aberto, porque nós precisamos desse mercado para poder comprar, para poder ficar em casa. Tem gente, quem puder, fica em casa. Eu estou em casa trabalhando. Mas quem não pode, quem tem que trabalhar nesses serviços essenciais, pessoal, a gente está em casa por vocês, porque quando a gente está em casa, quando quem pode estar em casa, tem menos gente na rua para vocês trabalhar. E para nós estarmos em casa, nós precisamos que vocês trabalhem. É um momento onde todo mundo precisa de todo mundo. É uma coisa diferente, onde a gente consegue ver os valores, sabe? Alguns valores que estavam perdidos a gente consegue resgatar nessas horas. A gente está vendo, por exemplo, o trabalho de tantos prefeitos
que estão pelo todo o país, que estão se empenhando, indo para a rua. A gente está vendo gente de tudo que é lugar se empenhando e correndo atrás, sabe? Isso é muito legal. Tu começa a ver que, apesar das discussões, apesar das politicagens, na hora que aperta, ainda o ser humano é humano. Eu vou contar para vocês, de alguma forma, assim, claro que não fosse essas mortes, não fosse tudo, mas eu acho que nada acontece muito à toa, assim. Eu vejo que a gente vai aprender, todos nós vamos aprender muito com isso que está acontecendo, sabe? Vamos crescer enquanto pessoas. E eu não tenho medo, sinceramente, eu não tenho o mínimo medo da questão financeira. Mínimo, 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 mínimo. Ah, o que vai acontecer? Aí hoje me ligou um cliente e disse, mas eu vou perder dinheiro. Eu digo, olha, quem tem dinheiro vai acabar, infelizmente, vai ficar mais rico ainda. Porque vai ter concentração, vai ficar o dia inteiro comprando e vendendo na bolsa. Mas só que quem não tem, a concentração pode chegar a um ponto agora que vai ter que se criar formas para essas pessoas continuar vivendo. Distribuição de renda mínima, coisas do tipo, como está acontecendo na Europa. Na Europa já se plantaram agora sistemas de renda mínima. Os Estados Unidos, com Trump, uma coisa que ninguém imaginava, vão implantar sistema de renda mínima. Então a gente está vendo num mundo que é necessário incluir todos, e nós vamos incluir, então não precisa se preocupar. Pô, mas eu não estou podendo trabalhar, vou passar fome. Não vai, porque senão todo mundo ia passar fome, isso não vai acontecer, pessoal. Isso não vai acontecer. O mundo evolui, as coisas vão. Entrou aqui na live, inclusive, uma colega minha, que é a Melina, que é aquela que eu falei. Hoje a gente já ajuizou, né, pessoal? É importante citar essa coisa. Uma ação solicitando uma renda básica para quem não está podendo trabalhar. Baseado na questão se a pessoa é segurada do INSS, um paralelo com a questão da doença, né? Porque apesar da pessoa não estar doente, ela não está podendo trabalhar por doença. E isso acaba gerando a mesma coisa, né? E a outra, que ela não pode trabalhar. Tá aí, a Mel tá falando aqui, ó, já estou trabalhando por proteção social na LOAS, né? Então, vamos por aí. Então, pessoal, é isso aí. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida específica, assim, sobre a questão dos contratos, sobre esse tipo de coisa, tá? Mas o recado é esse. Não precisa ter medo. Não é hora disso. Mas eu preciso uma coisa importante. Eu preciso ligar para o banco para falar que eu não vou pagar a prestação desse mês. Eu acho de bom tom dar uma ligada, tá? Antes deles ligar para vocês, ligue para o banco e diz, olha só, eu não vou poder pagar. Liga e fala com a tua gerente. Não vou poder pagar. Reparcela isso, em 90 dias nós conversamos, tá bom? Por fim, pessoal, assim, é hora de apoiar quem realmente nos ajuda. É hora de pensar. Olha, imagina o pessoal que está nos hospitais, os enfermeiros, os médicos. Imagina os agricultores que estão na lavoura. Sem agricultor a gente não come, tem gente que não pode parar, né? Mandaram uma pergunta aqui sobre professores. Olha só, quem está trabalhando, quem continua, quem é funcionários públicos, tá? Isso está bem tranquilo, porque realmente nesse momento, ainda dado a ausência de dinheiro que vai ter, inclusive vai ter uma valorização de quem tiver alguma moeda, né? Então é tranquilo também, não vejo nenhum. Para o funcionário público é um momento tranquilo, depois de todos os atrasos, de tudo isso aí, né? É tranquilo. E para o resto do pessoal, quem está com mais medo realmente são os empresários, são os autônomos, né? Mas é isso, os autônomos é buscar essa proteção aí com base no INSS, tá? Quem é contribuinte, ou com base no LOAS. E eu acredito que em breve vai ser anunciado algum pacote de ajuda e renda mínima para todo mundo nesse período. São só 90 dias, não acabou o mundo. Fé, pessoal, fé que tudo isso vai passar, tá bom? Um super beijo para todos vocês. E outra coisa, olha só, eu conversei, hoje eu não consegui colocar aqui, mas nós vamos fazer uma live, tá? Sobre direito do trabalho e sobre direito previdenciário amanhã pelo YouTube, onde eu vou conversar com duas advogadas, uma especialista em direito tributário e uma especialista em direito do trabalho.
só sobre essas questões e sobre as dívidas que surgirem. E quem tiver dúvida, pessoal, eu estou aqui enfiado em casa, tá? É só mandar, estou respondendo todo mundo, tá? O que eu puder ajudar, a gente vai estar ajudando. Um super beijo para vocês. Tchau, boa sorte.